Um bom dia a todos. Este culto é um pouco diferente, ele é um culto gravado, mas não por isso ele é menos importante ou será menos edificante. É a palavra de Deus para as nossas vidas que nós queremos ouvir com muita atenção. Este culto se realiza em nome do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O título da mensagem de hoje é Plano Perfeito. Conta-se a história de um homem que ele era farmacêutico, se chamava João, e ele era ateu convicto. E certa vez, no finalzinho da tarde, quando João estava já fechando a farmácia, desligando as luzes e fechando, chegou uma menina com um papel na mão pedindo para comprar um remédio para sua mãe. E aí ele disse para ela que a farmácia já estava fechada. E ela insistiu com lágrimas nos olhos de que precisava muito daquele remédio. Então ele, contrariado, atendeu o pedido da menina e resolveu então pegar o remédio que ela queria. Mas naquela má vontade, naquela pressa, o João nem mesmo ligou as luzes. Ele pegou o remédio com as luzes apagadas. E ele pegou o remédio, entregou para aquela menina, ela pagou e foi embora. E só depois disso, o João se deu por conta que ele havia entregue o remédio errado. Que aquele remédio, se a mulher tomasse, poderia matá-la. Na pressa, com as luzes apagadas, ele pegou o remédio errado. Ele ficou desesperado, saiu tentando alcançar a menina para avisar o erro e pegar de volta o remédio, mas não a encontrou mais. E então ele voltou para a farmácia, aflito, com medo, pensando em tudo que poderia acontecer para aquela mulher e para ele. E então, no seu desespero, ele se ajoelhou e clamou a Deus. Mesmo sendo um ateu, naquela situação de desespero, ele recorreu ao socorro divino. E ele se ajoelhou e começou a orar como ele nunca tinha feito antes. E ele orou na sua aflição, no seu desespero, ele orou a Deus. Quando de repente ele sentiu a mão de uma mãozinha no seu ombro. E aí ele olhou para ver o que era, quem era, e era aquela menininha. De novo com lágrima nos olhos, dizendo: moço, não fique bravo comigo, não me xingue, mas eu me descuidei, tropecei, caí, e caiu no chão o remédio, o vidro, e quebrou. Eu vou ter que comprar outro, o senhor me vende de novo, por favor. Aquele homem com um sorriso nos lábios olhou para aquela criança e não pôde fazer outra coisa senão abraçá-la e agradecer a Deus pelo livramento que ele deu. Meus amados, essa história, ela fala sobre as nossas histórias, sobre as situações que acontecem nas nossas vidas. Nós temos muitos questionamentos, nós ou falamos ou pensamos: por que comigo? Por que foi assim? Por que está demorando tanto para acontecer o que eu quero ou até mesmo o que eu preciso? Por quê? Por quê e por quê? Nós fazemos essas perguntas do porquê. Por que as coisas acontecem assim comigo? Mas na verdade, a pergunta ela não está correta. A pergunta certa a fazermos é: para quê? E não é a mesma coisa. Quando nós perguntamos para quê, as coisas mudam. E eu quero explicar isso melhor lendo um texto bíblico. O texto de Romanos, do livro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29.
e 9 dizem assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que esse texto tem a nos dizer, a nos ensinar? Quer dizer que Deus em tudo opera para o nosso bem, não só em algumas situações específicas, quando aquilo que pedimos acontece, quando coisas boas nos acontecem, mas também de uma forma geral, quando coisas difíceis acontecem, também nisso Deus age para o nosso bem. Nós bem sabemos que o mal atua neste mundo caído, neste mundo que vive de uma forma contrária a Deus, onde o inimigo age, neste mundo decadente, neste mundo caído, o mal age e nos atinge os cristãos também, e nós sofremos muito com isso. Mas o que essa palavra está nos dizendo é que, mesmo quando coisas difíceis nos acontecem, também ali Deus pode usar essas coisas para o nosso bem. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Meus amados, e o texto ainda diz assim, no versículo 29, que Ele age para que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Lembram que eu falei que a pergunta certa a fazermos não é por quê, e sim para quê? Então aqui nós temos a explicação disso. Para que coisas difíceis nos acontecem? Para que nós muitas vezes andamos sem compreender as situações? Andamos sem enxergar o sentido das coisas? Para quê? Para que sejamos conforme a imagem de seu Filho, diz o versículo 29. As coisas difíceis, elas de uma forma muito especial, elas nos aperfeiçoam e nos transformam, nos lapidam, nos moldam de acordo com o caráter de Cristo Jesus. Nós aprendemos mais sobre quem é Deus, aprendemos mais a confiar em Deus, e somos mais transformados à imagem de Jesus Cristo. Meus amados, quando nós cremos em Jesus, aqueles a quem o Espírito Santo convenceu que precisavam de Jesus e creram em Jesus, essas pessoas, elas estão constantemente sendo transformadas à imagem de Jesus Cristo. E isso acontece especialmente nos momentos mais difíceis, mais confusos, de maior aflição da nossa vida, são os que também especialmente nos transformam. Nós somos transformados à imagem de Jesus Cristo, lendo a Bíblia todos os dias, orando todos os dias, vivendo em comunhão com os irmãos, servindo na igreja e através das circunstâncias, que podem ser boas, podem ser respostas às orações, como podem ser difíceis. Mas também ali nós somos transformados e, como eu já disse, especialmente transformados à semelhança de Jesus. Por isso, meus amados, nós precisamos saber que a pergunta a fazermos na nossa vida, diante das incógnitas, diante dos momentos de escuridão, diante dos momentos de aflição,
mas é para quê. E o para quê, o Espírito Santo nos revela aos poucos na nossa vida. Nós vamos sendo transformados e o Espírito Santo, com uma voz suave, ele vai mostrando para nós o sentido daquilo que aconteceu, o propósito daquilo que nos aconteceu. Peça isso ao Espírito Santo e ele vai falar ao seu coração. Ele vai aos poucos e no tempo dele, quando ele quiser, ele vai revelar ao nosso coração o propósito de tudo o que já nos aconteceu e do que está nos acontecendo. Meus amados, eu quero encerrar lendo novamente a frase do versículo 28 que diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que essa palavra dê força e alegria à nossa vida, aos nossos dias. Deus é bom e age ao nosso favor. Independente do que aconteça, independente das circunstâncias, quer elas sejam muito difíceis ou não, nada disso muda o caráter de Deus. Deus é bom e Deus age em favor daqueles que o amam. Eu quero dizer para você de que aquilo que hoje está confuso para você, aquilo que hoje você está vivendo e não faz sentido, aquilo que hoje é uma aflição para você, se você colocar isso diante de Deus, se você ama a Deus e coloca isso diante de Deus, você pode ter certeza de que tudo isso está fazendo bem a você e não mal. Quando não acontece aquilo que nós desejamos, acontecerá aquilo que é o melhor. Porque os nossos planos, a nossa vontade, ela pode parecer boa e perfeita, mas ela não é. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus são perfeitos. Por isso, meus queridos, eu quero encerrar lembrando do título dessa mensagem: Plano Perfeito. Ainda que as coisas não façam sentido para você, ainda que você não entenda o porquê as coisas estão acontecendo desse jeito e não de outro, mas creia, confie em Deus. Deus é bom. Confie na palavra de Deus, ela é infalível. Confie na palavra do Senhor que diz o que nós acabamos de ler. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que essa palavra nos dê bom ânimo, nos dê força e, como eu já disse, alegria para os nossos dias. Que nós possamos viver sabendo que de uma forma que nós não compreendemos, porque somos pequenininhos e humanos, mas Deus, Ele tem um plano perfeito e Ele está agindo e operando um plano perfeito nas nossas vidas. E um dia, quando Ele quiser, nós compreenderemos tudo isso e poderemos ver o plano final e as maravilhas que Deus fez em nós. Que Deus te abençoe e que essa palavra venha ajudar você para aquilo que você está passando. Não desanime, mas o fortaleça no amor e na confiança em Deus. Amém. Eu quero ainda convidar você a nós termos um momento de oração. Nós estamos passando por um momento muito difícil, como indivíduos, como famílias, como sociedade, aqui em Rio Brilhante, no nosso estado, Mato Grosso do Sul, no nosso país e no mundo. Todos nós sabemos, ouvimos e sofremos, direta ou indiretamente, com a pandemia do coronavírus. Nós queremos orar por isso, mas também por outras situações que se agravam decorrentes disso. Eu quero convidar nós termos um momento de oração. Feche os seus olhos aonde você está. Nós queremos orar. Senhor Deus amado, é tudo tão difícil para nós. Senhor, nós não compreendemos, nós estamos orando
pedindo, Senhor, clamando a Ti. Os dias são difíceis, os sofrimentos são muitos, são problemas de saúde, são óbitos, luto, dor, perda, lágrimas, solidão, isolamento. Ó Deus amado, está tudo tão pesado e tão difícil, mas nós oramos, Senhor, e pedimos, vem, Senhor, nos socorrer. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa vida está em Tuas mãos. Nós sabemos, ó Deus, de que podemos confiar em Ti, porque o Senhor nunca falhou e jamais falhará. Ó Deus amado, aquilo que em nossa vida está acontecendo, que está tão confuso, incompreensível, a nossa aflição, nós colocamos, ó Deus, diante de Ti, em amor, em temor, em confiança. Nós sabemos, ó Deus, de que o Senhor cuida dos Teus, e assim nós queremos, ó Deus, entregar a vida de cada um aos Teus cuidados. Nós queremos orar pela Tua proteção, pelos médicos e enfermeiras, também por todos nós. Nós queremos orar, ó Deus, que o Senhor restaure os enfermos. Nós queremos orar que o Senhor console os que estão sofrendo a dor do luto e da perda. Nós queremos orar, ó Deus, pela nossa comunidade, que nós possamos, ó Deus, passar por tudo isso, Deus, e sermos fortalecidos na fé, e poder no final de tudo, Senhor Deus, Te dar graças, saber, ó Deus, de que o Senhor tem um plano perfeito, tanto para nós, individualmente, como de uma forma geral. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós não queremos, Senhor, nos enfraquecer, mas sim nos fortalecer, ó Deus, na Tua palavra e na confiança no Teu amor por nós. Nós oramos por tudo isso, Senhor, e queremos incluir nas nossas orações as palavras que Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o nosso Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e conceda da sua paz.